professora. Eu sou a Gabriela e eu vou dar continuidade ao nosso trabalho. Eu vou começar a falar sobre a admissão da criança. A admissão da criança ela envolve 4 processos. O primeiro é a autorização médica prévia. Ela inclui o atendimento de urgência e emergência e o encaminhamento eletivo, que são aquelas consultas que são marcadas. O segundo processo, ele inclui o setor de admissão, que é o início do prontuário, que é quando é criado o número de registro, a ficha da admissão com os dados pessoais, onde é escolhido a forma de pagamento, onde é falado quem é o responsável pela criança, onde é escolhido o tipo de acomodação e onde é feita a notificação à unidade de destino. O terceiro processo ele inclui as atividades de enfermagem, que é obter na admissão os dados pessoais, diagnóstico médico, condições da criança e o quarto designado, preparar o leito de acordo com as necessidades da criança, verificar, antes da chegada da criança ao leito, as condições de higienização, os equipamentos básicos e os instrumentos para os primeiros socorros, recepcionar a criança e o responsável de forma humanística, que é muito importante, confirmar a identificação da criança com o prontuário, apresentar as dependências de unidade e explicar as normas da rotina e da instituição, apresentar os companheiros de quarto, encaminhar o banho, se necessário, e vestir roupas adequadas, proporcionar privacidade, realizar o exame físico abordando patologias existentes, alergia, uso de medicações, hábitos em geral, verificar os sinais vitais, comunicar o serviço de interesse sobre a ocupação do leito, nutrição, manutenção e higienização, centro cirúrgico, hemodiálise e médico assistente. Aí entramos nas anotações de enfermagem, que é feita data e hora da admissão, procedências, que é a residência da criança, se ele deu entrada em pronto-socorro, se ele veio transferido de outro hospital, o tipo de tratamento, se é médico ou especialidade, acompanhante, se é um familiar, um amigo, um profissional da saúde, condições de locomoção, observar e anotar as condições gerais do paciente, anotar os sinais vitais, anotar dados e informações do paciente ao responsável, indicar fonte de informação, queixas de dor no momento, desconforto, alergias, patologias prévias existentes, uso de medicações, pertences, registrar os pertences deles, assinar conforme a orientação do Corém. O quarto processo envolve as responsabilidades médicas, que é realizar a visita médica pelo menos uma vez no dia, realizar a evolução clínica no momento da admissão, determinar hipóteses diagnósticas ou confirmar o diagnóstico, importante para a equipe de enfermagem essa informação, realizar a prescrição completa e legível, preencher completamente os documentos do prontuário e exames solicitados. Sobre as altas hospitalares, ela envolve 5 processos. O primeiro é os cuidados mínimos. É quando o lactente ele está estável sob o ponto de vista clínico e de enfermagem, acompanhando pela mãe ou responsável em período integral com o acompanhante, executando atividades de alimentação, higiene e conforto independente da enfermagem. Os cuidados mínimos é independente da enfermagem. Já os cuidados intermediários requer a supervisão da enfermagem. Aí entramos no terceiro, que é o cuidados de alta dependência, que é quando o lactente pré-escola ou escolar está estável sob o ponto de vista clínico e de enfermagem, portador ou não de alguma patologia crônica, que mesmo com o acompanhante em período integral precisa de auxílio das atividades de alimentação, higiene e conforto ou outros cuidados específicos de enfermagem. Aí entramos nos cuidados semi-intensivos, que é quando o paciente pediátrico, seja ele RN, lactente, pré-escolar, escolar ou adolescente, é sujeito às instabilidades de sinais vitais ou de níveis glicêmicos, sem risco iminente de morte,
que, independente de ter um acompanhamento, necessita de assistência de enfermagem e médica, que necessita da assistência de enfermagem médica permanentemente e especializada. E também temos os cuidados intensivos, que é a quinta categoria, que é quando o paciente pediátrico, RN lactente pré-escolar, escolar ou adolescente, em estado grave, sujeito à instabilidade dos sinais vitais, com risco iminente de morte e que necessita de assistência de enfermagem e médica permanente e estabilizada. Obrigada.